Deus, em Lucas, capítulo 1, nós faremos a leitura apenas dos versos 49 a 51. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, nós faremos a leitura dos versos 49 a 51. Lucas, capítulo 1, os versos 49 a 51, mesmo assentados, mas com toda a reverência, vamos fazer a uma só voz a leitura da palavra de Deus. Lucas, capítulo 1, os versos 49 a 51. Vamos ler? Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o teu santo nome nesta hora. Te bendizemos, ó Deus, por tua palavra que pode ser lida, pode ser explicada, Senhor, e aplicada aos nossos corações. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor abra os nossos ouvidos, o nosso entendimento, a fim de que aquilo que for dito aqui nesta noite, Senhor, nos sirva como instrução, como consolo, Senhor, ao nosso coração, a fim de que saiamos daqui, Senhor, de maneira diferente como nós entramos. Assim, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos, fale ao nosso coração, Senhor. É o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos visto, então, através desse cântico que está registrado aí em Lucas, capítulo 1, ele vai até o verso de número 56, como Maria louva a Deus pela sua compaixão e pela sua benignidade. Se você perceber, então, esse cântico, você vai observar que Maria não apenas reconhece o favor de Deus em relação a ela, mas, segundo ela mesma descreve nesse cântico, Deus amparou a Israel, no verso 54. Ela vai dizer que ele se lembrou da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre. Conforme eu mencionei no início, quando nós olhamos aqui para esse cântico, Maria não só louva a Deus, mas ela enaltece, ela glorifica, ela magnifica. Daí então o título, desse cântico de Maria, o magnificar. Ela enaltece, ela bendiz a Deus, ela magnifica o nome de Deus, exatamente porque Deus é fiel no que diz respeito ao cumprimento das suas promessas. Você vai perceber de modo específico, mais particular, que Maria exalta a Deus exatamente pelo cumprimento do envio do Messias, o Senhor Jesus Cristo, o Salvador do seu povo. Você vai notar então aí nos versos 49 a 51, que nós acabamos de ler, que Maria então continua a glorificar a Deus pelas suas obras. Ela enaltece os atributos de Deus, e ao mesmo tempo nós vamos perceber que Maria, ela reconhece que Deus então a dispôs exatamente para elevá-la a uma honra tão sublime e em se tornar a mãe do nosso Redentor. Vamos dar uma olhadinha então novamente no texto bíblico e vamos ver algumas lições importantes que nós podemos ver aí. Primeiramente, você vai perceber exatamente isso. Maria, ela exalta o poder e a santidade de Deus. Veja aí o verso 49. Ela vai dizer: porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Eu mencionei alguns domingos atrás que esse cântico de Maria, ele está repleto de textos da Escritura. Veja então aqui no verso 49, ele ecoa aquilo que nós encontramos no Salmo de número 71, verso 19. Lá o salmista vai dizer: ora, tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Maria então pondera sobre as coisas grandiosas que Deus tem feito. Ela o chama aqui então de o Todo-Poderoso, exatamente porque Deus está fazendo algo em favor do seu povo escolhido. Deus, em sua infinita graça e poder, Ele exalta
levanta Maria da sua condição humilde e a coloca então para ser a bem-aventurada de todas as suas gerações. Ela já havia exaltado a Deus porque ele contemplou a humildade da sua serva no verso de número 48. Mas agora então ela dá mais um passo à frente, ela avança um pouco mais e ela diz então que Deus deve ser exaltado porque o poderoso então fez grandes coisas em favor dela. E ela então descreve isso. E ela então, vamos dizer, resume tudo isso no fato de que santo é o seu nome, conforme ela diz aí no verso de número 49. Então vejam, irmãos, que a Maria coloca diante de nós um tema muito importante. Um tema que deveria ser extremamente relevante para nós, mas que muitas vezes é esquecido até mesmo pelos crentes, a respeito então da santidade do nome de Deus. Isso deveria ser um tema sagrado, um tema exaltado do nosso meio. Isso deveria ser algo que custasse caro para nós. E nós deveríamos exatamente prestar todo louvor e adoração a Deus, e também reverência a Ele, exatamente por causa do santo nome de Deus. O simples fato, então, de Deus ter um nome santo, deveria criar em nós exatamente esse temor, esse respeito em relação a Deus. E no que diz respeito àquilo que está acontecendo com Maria, um reconhecimento de que toda fonte do bem vem das mãos de Deus. Então note como Maria percebe que os feitos de Deus estão ligados exatamente ao fato de que o nome de Deus, ele é santo. Isso nos faz lembrar, por exemplo, aquilo que foi dito pelo profeta Ezequiel. Vale a pena depois você dar uma olhadinha em casa, você vai perceber ali os capítulos 36 e 37, quando o profeta Ezequiel está falando a respeito da restauração do povo de Deus. E você conhece bem o capítulo 37, quando ele descreve aquele vale dos ossos secos, e que Deus então promete exatamente tirar o seu povo dessa sequidão espiritual. Mas eu queria chamar a sua atenção para o capítulo 36, o verso 22, quando Deus diz então o motivo, a razão pela qual Ele promete essas coisas ao seu povo. Por que Ele promete então que vai restaurar o povo de Israel? Ezequiel então no capítulo 36, o verso de número 22, ele vai dizer assim: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Mas um pouquinho adiante, o profeta Ezequiel vai repetir novamente, ele vai dizer, olha, que fique bem claro para vocês, ó povo de Israel, eu estou fazendo tudo isso que eu estou fazendo por causa do meu santo nome. Agora então Maria reconhece a mesma coisa. Deus está agindo em favor dela, mas também agindo em favor do seu povo, e Ele quer que isso fique bem claro para nós. Ele está fazendo isso por causa da santidade do seu nome. É exatamente porque Deus é santo, Deus é puro. Ele está então intervindo na história para a salvação do seu próprio povo. Isso nos lembra, por exemplo, aquilo que foi dito pelo profeta Isaías. Santo, santo, santo é o nome do Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Um autor chamado Grant Osborne, comentando esse texto, ele vai dizer algo muito interessante. Ele diz assim: a libertação salvadora vista no nascimento de Jesus é o ato supremo de um Deus santo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, se nós pudéssemos compreender as obras de Deus e nos lembrássemos mais da santidade do nome de Deus. Quantas vezes nós não levamos Deus e nem as coisas de Deus a sério, exatamente porque nós não compreendemos que o nosso Deus é santo. Quantas vezes nós brincamos com o pecado,
pensando apenas na misericórdia, no amor, no perdão de Deus, pensando o seguinte: puxa, se eu pecar, se eu cair em tentação, eu sei que Deus é misericordioso, Ele vai me perdoar desses pecados, Deus é amoroso e Ele vai então me resgatar dessa situação, Ele não vai levar em conta esse meu pecado, e certamente Deus o fará desta forma. Mas nós muitas vezes não nos lembramos da santidade do nome de Deus, de que Deus é santo, de que Deus é puro. Por isso então Maria engrandece a Deus, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Além disso, nós vamos ver que Maria, ela exalta a misericórdia de Deus. Veja o verso de número 50, ela vai dizer: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Maria então reconhece que Deus é misericordioso. Essa palavra que aparece aí, né, misericórdia, às vezes a gente tem assim uma dificuldade até para definir, né? Parece algo tão amplo, mas a gente poderia definir misericórdia como aquela bondade ou aquela boa vontade em favor do miserável e o aflito. Misericórdia, ela está associada ao desejo de ajudar os mais fracos. É o mesmo que benignidade, é o mesmo que clemência. Isso é misericórdia. É ajudar alguém que não tem condições nenhuma de ajudar a si mesmo. Isso é misericórdia. Veja novamente que Maria faz coro aqui com o salmista Davi. No Salmo 103, no verso 17, ele vai dizer: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Maria fala que é de geração a geração sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos homens. Novamente aqui Maria faz com que o seu cântico, ele estenda-se aos demais. Ela sai do âmbito individual de que Deus está sendo misericordioso com ela, mas ela fala então daqueles que podem experimentar a misericórdia de Deus. Deus não está simplesmente apresentando a sua misericórdia a essa serva Maria, mas Ele está mostrando a sua misericórdia de geração em geração. Não obstante, irmãos, note o requisito que aparece aí a respeito da misericórdia. Maria vai dizer aí então que essa misericórdia, ela é apresentada, ela diz, aos que o temem. Ou seja, aquelas pessoas que de fato têm o coração e a mente, eles têm uma atitude reverente em relação a Deus. Essa misericórdia, ela diz respeito a pessoas que são genuinamente devotas, são pessoas piedosas. Preste atenção aqui, irmãos, naquilo que Maria está colocando diante de nós. Não é que Maria está dizendo que Deus não pode ser misericordioso de modo geral aos seres humanos, mas ela está chamando aqui a nossa atenção e dizendo que a misericórdia de Deus, ela é enfatizada, ela é mais enaltecida quando Deus mostra a sua misericórdia em favor do seu povo e tão somente a eles. Então notem o que ela diz aí: a sua misericórdia aos que o temem. E Maria não está sozinha nessa expressão. Você vai encontrar, por exemplo, em Deuteronômio 7, o verso 9, ali Moisés vai dizer: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Davi, no Salmo 25, verso 10, ele vai dizer: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Maria traz no seu cântico aquilo que nós encontramos lá em Êxodo capítulo 20, o verso de número 6. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Maria, pois, está pensando na maravilhosa e infalível bondade de Deus, que está constantemente
com aqueles que de fato são os necessitados e que temem ao Senhor, que experimentam continuamente do seu amor e da sua graça no seu coração. Percebam que Deus está usando a boca dessa sua serva, não somente para confirmar as obras que Deus fará na sua vida e por meio da sua vida, mas aquilo que Deus fará a todo aquele que o teme e guarda os seus mandamentos. Por isso, irmãos, nós aprendemos aqui que todos nós devemos louvar a Deus pelas suas muitas misericórdias que Ele demonstra em nossas vidas. Mas quando Ele também faz isso com outras pessoas tementes. Nós devemos glorificar a Deus por sua bondade em nossas vidas. Mas também quando Deus demonstra essa mesma bondade e essa misericórdia com outros irmãos. E Maria então expressa nessas palavras ainda. Ela diz que essa misericórdia, ela acontece de geração em geração. A intenção aqui é deixar claro de que a cada manhã, a cada instante, a cada momento, a cada abrir dos nossos olhos, Deus continua sendo fiel. Entra ano, sai ano, passa-se os tempos, Deus continua sendo misericordioso para com aqueles que temem o seu nome. De geração em geração, Deus age em favor do seu povo. Isso nos leva então à terceira coisa que Maria exalta de Deus. Veja aí que Maria exalta o agir de Deus no verso de número 51. Ele vai dizer, agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. O ponto aqui de Maria, irmãos, não é provar que Deus tem braço, né? A gente às vezes tem essa ideia de que quando a Escritura diz assim, porque o braço do Senhor está estendido, aí a gente vai dizer, olha, está vendo? Deus tem braço. Não é isso que Maria está ensinando, mas ela está se referindo ao agir de Deus, ao poder de Deus, então, que está intervindo. Veja, então, que ela vai dizer exatamente isso, que o braço de Deus agiu valorosamente. Talvez a tradução não ajude muito a entender aquilo que ela está querendo dizer, mas o texto original quer dizer que Deus agiu poderosamente. A melhor interpretação seria dita aí. O que ela tem em mente aqui, meus irmãos, é exatamente isso, que Deus não necessita de auxílios externos. Tudo está sob o seu controle. Qualquer coisa ou qualquer pessoa que se levante contra Deus, nada, nem ninguém pode frustrar os seus propósitos, os seus planos, os seus intentos. Quando a gente pensa, então, por que Deus faz aquilo que Ele faz, certamente a resposta que muitas vezes nós damos é porque Deus é soberano. E certamente essa resposta está correta, Deus é soberano. Mas nós podemos acrescentar aqui que Deus não apenas é soberano, mas Ele também é poderoso. Porque Ele pode fazer exatamente aquilo que Ele deseja fazer. Essa é a essência que Maria está querendo dizer aqui para nós. Deus está agindo em favor do seu povo, não apenas por causa da sua misericórdia, mas também por causa do seu poder. Deus não seria Deus se Ele simplesmente olhasse para nós e tivesse compaixão de nós, mas não tivesse nenhum poder em fazer algo em nosso favor. Mas o que Maria revela aqui para nós é que Deus não só se compadece da nossa miséria, mas Ele age em favor da nossa miséria. Ele age em favor do seu povo. É isso que ela está colocando aqui diante de nós. Então, seja de qualquer ponto que venha a oposição, quer do diabo, quer dos homens perversos, nada pode tirar de Deus a vitória e a potência do seu braço. O que nós entendemos aqui, irmãos, é que nós temos que imaginar exatamente isso, de que Deus ele não precisa da nossa assistência, Ele não precisa da nossa justiça, Ele não precisa do auxílio dos anjos, dos santos, de absolutamente nada. O que nós aprendemos aqui com Maria é que nós devemos descansar satisfeitos no poder de Deus e por isso nós podemos glorificá-lo. Nós podemos exaltá-lo, porque Ele agiu então de maneira poderosa em trazer o Senhor Jesus Cristo. Note então no restante do versículo,
que Maria então declara que Deus dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Então preste atenção naquilo que Maria está dizendo para nós. Olhe o texto bíblico, leia vagarosamente, preste atenção nas palavras que Maria está colocando aqui diante de nós, neste cântico. Note então que aqui nessa frase, ela junta duas palavras que devem chamar a nossa atenção. A primeira delas é o coração, e a segunda palavra que aparece aí é a palavra soberba, que pode ser traduzida como orgulho ou como arrogância. Então percebam algo interessante aqui, irmãos. Essa moça, mesmo em condição humilde, mas inspirada pelo Espírito Santo, ela percebe, ela canta, podemos dizer que ela ora então diante de Deus, deixando registrado para nós exatamente o significado do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Ela vai dizer que o nascimento de Jesus, ele vai dispersar, ele vai espalhar, ele vai peneirar o coração orgulhoso. Em outras palavras, preste atenção, Maria está nos ensinando que o nascimento de Jesus vai revelar quais são os corações orgulhosos. Jesus será um divisor de águas. Ele será um exame minucioso do coração orgulhoso. Em outras palavras, irmãos, nós podemos afirmar com toda certeza que o que Maria está nos ensinando aqui é que aqueles que rejeitam o Evangelho, eles não estão apenas rejeitando uma mensagem, eles não estão simplesmente rejeitando uma religião, mas eles estão revelando o orgulho dos seus corações, demonstrando exatamente essa autossuficiência, dizendo, eu não preciso desse evangelho, eu não preciso desse Jesus, eu não preciso dessa salvação. Não parece intrigante para nós isso? Não parece algo absolutamente que causa surpresa ao nosso coração? Quando a gente pensa, por exemplo, na mensagem do Natal, a gente pensa na mensagem do Natal como sendo aquela mensagem simples, cheia de ternura, toda bonita, como se o mundo não houvesse mais nenhum tipo de maldade. Mas aqui essa serva de Deus, ela também revela que a mensagem a respeito do Natal vai revelar o orgulho, vai revelar a soberba do coração dos homens. Basta você considerar, meu irmão, minha irmã, o mundo em que nós vivemos. As pessoas fazem pouco caso das coisas de Deus. Elas estão interessadas exatamente nos seus próprios objetivos. Alguns dizem, olha, eu vou fazer isso, eu vou conseguir aquilo. A partir do ano que vem, então, eu vou buscar isso, eu vou buscar aquilo, eu vou conseguir. Basta que eu me esforce um pouco mais. E muitas dessas pessoas, quando conseguem o cumprimento dos seus planos ou dos seus propósitos, muitos sequer atribuem isso a Deus e à sua bondade. Elas estão buscando o seu próprio reconhecimento. Nós podemos dizer que esses homens e essas mulheres que agem assim são pessoas ambiciosas, cheias de si, dadas ao egoísmo. Os pensamentos dessas pessoas são pensamentos orgulhosos. E é exatamente sobre essas pessoas que Maria está dizendo aqui. O nascimento do Senhor Jesus Cristo vai revelar o orgulho do coração dessas pessoas. Essas pessoas, elas acham que podem esconder os seus propósitos do Senhor, como diz o profeta Isaías. Eles creem que nas suas maquinações secretas, eles podem realizar maravilhas, vencer com astúcia o próprio Deus. Maria então está dizendo exatamente isso. Deus há de revelar a soberba, o orgulho do coração dessas pessoas por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Irmãos, isso também serve de alerta para cada um de nós. Cuidado com a soberba do nosso coração. Cuidado para nós não pensarmos de nós mesmos mais do que aquilo que convém. Cuidado com a tentação da autossuficiência.
achando que nós não precisamos de Deus, pensando que nós conseguimos por nós mesmos resolvermos as nossas questões, os nossos problemas, as nossas demandas, trazer soluções e resoluções para as nossas vidas, acreditando tão somente na força do nosso braço, na nossa capacidade intelectual, na nossa capacidade humana. Nós precisamos tomar cuidado para que o nosso coração também não se torne soberbo e autossuficiente. Não é à toa, irmãos, que a bem-aventurança da qual Jesus diz é exatamente sobre a humildade. Ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Todos nós lidamos constantemente com pensamentos que resistem a fazer a vontade de Deus. Mas ao invés disso, meus irmãos, nós precisamos considerar o propósito pelo qual Deus nos chama. Deus quer que nós sejamos colocados sobre os seus cuidados, que nenhum de nós se esqueça daquilo que nós devemos a Deus e que nós também devemos ao nosso semelhante. Então perceba como Maria nos ensina aqui a nós vencermos o orgulho. Primeiro, ela diz que nós devemos reconhecer a nossa condição humana, é isso que ela está dizendo aqui. Deus me escolheu, mesmo nessa condição humana. Segundo, nós vamos ver que ela está falando exatamente sobre isso. De que toda a bondade, tudo aquilo então que ela está sendo alvo da misericórdia, do poder de Deus, vem das próprias mãos de Deus. E é isso então que ela nos ensina, reconhecer aquilo que nós somos de fato e reconhecer aquilo que nós temos vem tão somente da boa mão de Deus sobre as nossas vidas. Calvino vai dizer sobre esse texto o seguinte: resta assegurar-nos de que este é o modo de Deus abençoar-nos. Através dele seremos capazes de continuar em toda a integridade, seja na vida, seja na morte, até o fim, para que o seu nome seja glorificado em nós. Sendo assim, meus irmãos, nós podemos então concluir. Então veja que Maria, ela acaba de exaltar a Deus, ser Redentor, como poderoso, santo e misericordioso. Ele sempre foi tudo isso e continuará sendo para todos sempre, de geração em geração, sobre aqueles que o temem. Olhando para frente, olhando para trás, é exatamente isso que nós encontramos. Deus sempre permaneceu fiel ao seu povo, aos seus escolhidos. Diante disso, então, meus irmãos, que desafios e que ensinos esse texto, então, traz para nós hoje. Veja, por exemplo, que esse texto nos ensina sobre a importância de nós magnificarmos o nome de Deus. É assim que Maria começa. Ela diz: eu magnificarei ao Senhor. Enquanto pessoas blasfemam o santo nome de Deus, nós devemos magnificá-lo. Enquanto o mundo escarnece do santo nome de Deus e da mensagem da salvação, muitos fazem piada, fazem chacota do nome de Deus, blasfemam contra Deus de maneira descarada. Nós devemos então repudiar essas coisas, mas ao mesmo tempo nós precisamos exaltar o nome de Deus. Nós precisamos atribuir a Deus toda a nossa existência, os nossos feitos, as nossas conquistas, sejam elas grandes ou pequenas. Por isso, quanto mais nós atribuirmos a Deus os nossos feitos, mais Deus será glorificado. Quando nós reconhecemos que tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem tão somente das mãos de Deus, mais ainda o seu nome será glorificado. Além disso, irmãos, não caiamos na tentação de recebermos louvor dos homens. E mesmo que isso aconteça, mesmo que nós sejamos elogiados, mesmo que nós sejamos reconhecidos pelos nossos feitos, rapidamente nós devemos atribuir isso ao nome de Deus. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, porque só Deus é o único merecedor de receber toda a honra e toda a glória. Esse texto também nos ensina a sermos mais cuidadosos com o santo nome de Deus, exatamente porque Ele é santo e revela o próprio poder de Deus.
Nós devemos ter cuidado ao falar o nome de Deus. Nós devemos pensar na santidade de Deus, na autoridade, no poder de Deus, que está então tudo atrelado ao seu próprio nome. Esse texto também nos ensina, meus irmãos, a importância entre a misericórdia e o temor. Veja que todos nós desejamos receber a misericórdia de Deus, mas ao mesmo tempo nós precisamos reconhecer que devemos temer a Deus. Deus é misericordioso, mas Ele também é poderoso. Ele é o nosso Pai bendito, mas Ele é o Senhor de todo o universo. Ele é um Pai bondoso e misericordioso, mas o autor de Hebreus vai dizer que Ele é um fogo consumidor. Então nós não podemos falar da misericórdia sem falarmos do temor de Deus. Uma vida sem temor não combina com uma vida de misericórdia. É isso que Maria está ensinando a cada um de nós. Além disso, então, a misericórdia de Deus se revela para nós quem nós somos verdadeiramente. E é isso que nós somos, pobres e miseráveis. Somente porque Deus tem compaixão de nós é que nós estamos aqui nesta noite. É somente por causa da misericórdia de Deus que nós fomos alcançados por graça. É somente por causa da misericórdia de Deus que as bênçãos nos são dadas. É somente por causa da misericórdia de Deus, irmãos, é que nós estamos respirando nesta noite. E cada um de nós precisa aprender isso. Eu sou pobre e miserável, de que eu não tenho nada do que se orgulhar de mim mesmo. Eu não tenho motivos para achar que eu sou alguma coisa. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, todas as coisas que concernem a minha vida, dizem respeito à misericórdia de Deus, que é derramada sobre a minha vida a cada dia. Portanto, nós devemos olhar para o nosso interior, irmãos. Devemos perceber o tipo de vida que nós vivemos. Nós devemos então olhar para as dívidas que nós temos para com Deus, para com o nosso próximo, e perceber que sem a bondade de Deus que nos sustenta, que é o nosso refúgio, sem a sua compaixão que nos ajude, nós não teríamos nenhuma condição de confiarmos na nossa salvação. Até quando nós pensamos no que diz respeito ao serviço a Deus, nós devemos perceber que nós somos sustentados por Deus. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos ajuda. As obras que nós realizamos, elas não são obras nossas, mas são obras de Deus derramadas sobre as nossas vidas, como diz Paulo lá em Efésios capítulo 2. Deus então nos conduz, Deus nos ajuda, Deus então nos sustenta, Ele nos capacita para que nós possamos então realizar as próprias obras que Ele deseja de nós. Tudo isso então é fruto da sua graça, é fruto então da sua misericórdia. E finalmente, irmãos, esse texto nos ensina sobre o Senhor Jesus Cristo. Deus revela a sua misericórdia e o seu poder, enviando o seu único filho para salvar pecadores. Notem que se não fosse a misericórdia e o poder de Deus em enviar o seu filho, certamente todos nós estaríamos perdidos. Todos nós estávamos condenados. Logo, meus irmãos, nós podemos, nos mesmos moldes de Maria, louvar e bendizer a Deus por Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós podemos crer nele, amá-lo, servi-lo de todo o nosso coração. Nós podemos, e na verdade nós devemos, anunciar a Jesus de geração a geração, aos nossos filhos, aos nossos netos, todos aqueles que virão depois de nós, devem então conhecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, nós devemos louvar a Jesus. Nós devemos anunciar a sua boa obra redentora, o seu sacrifício na cruz por nós, o oferecimento dessa salvação gratuita. E nós devemos então louvar a Deus como Maria, nós devemos cantar assim como ela cantou. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre aqueles que temem ao Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça de Deus sobre nós.
Senhor Deus, nós louvamos o teu santo nome e te bendizemos nesta hora. Obrigado, Senhor, por tua graça sobre as nossas vidas. Que o teu Santo Espírito continue a falar aos nossos corações. É o que nós suplicamos nesta noite, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.